Nós vamos continuar estudando o livro de Gênesis nessa manhã. Vamos retomar o capítulo 29 e ler até um trecho do capítulo 30. Mas para começar agora, nós vamos até o versículo 13 do capítulo 30. 29, a partir do verso 25, ou melhor, 31. A partir do verso 31 até o verso 13 do capítulo 30. Diz assim a palavra de Deus: Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, e disse: Soube o Senhor que eu era preterida, e me deu mais este. E chamou-lhe, pois, Simeão. E outra vez concebeu Lia, e deu à luz um filho, e disse: Agora, dessa vez, se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso, lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: Essa vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá. E cessou de dar à luz. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Respondeu ela: Eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. E assim lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. E Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho. Portanto lhe chamou Dan. Outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. E disse Raquel: Com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. E chamou-lhe, pois, Naftali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. E disse Lia: Afortunada! E lhe chamou Gade. E depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. E então disse Lia: É a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. E lhe chamou Azer. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra. E mesmo que ao lê-la, talvez, Pai, às vezes nos quedemos perplexos, nós sabemos que o Senhor a deu, que o Senhor a inspirou, que o Senhor a preservou, para que nós, Teu povo, pudéssemos aprender. E assim, ó Deus, nessa manhã nós rogamos: nos ensina a Tua palavra, dá-nos do Teu Espírito Santo, ilumina os nossos olhos, dá clareza à nossa mente, dá, ó Deus, liberdade aos nossos ouvidos para ouvi-la, e assim, ó Deus, conhecer aquilo que é a Tua vontade. Livra-nos do mal, livra-nos da compreensão errônea, e nos dá, ó Deus, a ter um coração contrito na Tua presença nessa hora. É a oração que nós fazemos
no nome de Jesus, o teu Filho, nosso Senhor. Amém. Se você tem acompanhado as nossas exposições de Gênesis, uma das coisas que o livro de Gênesis enfatiza, e nós temos dito aqui a vocês sempre, é que a fecundidade é mão de Deus, é bênção de Deus. No primeiro capítulo da Bíblia, a Escritura diz que Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e assim por diante. Deus, então, para fazer cumprir a sua vontade, Ele capacita o homem para dar prosseguimento àquilo que Ele mesmo intencionou. Então Deus dá ao homem e à mulher a capacidade de ter filhos e ordena ao mesmo tempo que eles encham a terra com esses filhos. A grande pergunta é para quê? E a resposta bíblica, ela é, de certa forma, muito simples. Deus, tendo criado o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, quer que essa imagem e semelhança dele se espalhe por toda a terra. Fruto da sua bondade, porque sendo Deus bondoso e tendo comunicado a capacidade de bondade ao homem, queria que a sua bondade fosse manifesta por meio daqueles que ele criou. Isso é o que nós chamamos de o grande evento da criação na Escritura. Porém, sabemos que na sequência dessa grande história, o homem rebelou-se contra Deus. Deu várias evidências da sua rebeldia e, ao fazê-lo, macula a imagem que ele tem de Deus. É o que nós chamamos na teologia de a queda. O fato de que o homem rebelou-se e resolveu não mais ter fé na palavra de Deus, naquilo que Deus havia dito, e resolveu andar pelos seus próprios caminhos, ou melhor, resolveu andar pela sua própria idolatria. E ele então substitui aquele único em que ele foi feito a imagem e semelhança por um outro. Na verdade, no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos o homem entregando a sua fidelidade a Satanás, ali representado pela serpente. Deus, porém, não deixa que isso assim seja, e Deus coloca no coração da mulher inimizade contra a serpente. Quando Deus coloca a inimizade no coração da mulher contra a serpente, Deus começa um processo de restauração do homem, trazendo-o de volta para si, naquilo que nós chamamos de redenção. E desde então, nós estamos andando debaixo do plano de Deus para chegar naquele ponto que nós chamamos de a consumação. É o fim da história. É quando Deus vai trazer todo o seu projeto, todo o seu plano, a clareza dos olhos dos homens, para que nós tenhamos a condição absoluta de ver, não só os crentes, mas também os incrédulos, a ponto dos incrédulos reconhecerem que Deus é Senhor, que Ele é o Criador, que Cristo é Senhor. É por isso que a Escritura diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar, por boa vontade ou por má vontade, mas vai ter que reconhecer aquilo que é absoluto. E então no livro de Gênesis a história vai se desenvolvendo através daqueles homens e mulheres que Deus chamou para trabalhar com a sua graça incansável. E nós começamos então, alguns domingos atrás, a trabalhar nessa grande história dos descendentes de Isaac. Vimos alguma coisa sobre os descendentes de Esaú, depois veremos os descendentes de Jacó. Alguns capítulos atrás, nós percebemos que aquele homem que é o descendente de Isaac, o filho de Isaac, escolhido por Deus para dar continuidade à história, que ele tem um coração duro. Na verdade, nós encontramos um Jacó que é chamado de quê? De enganador, e que faz da sua vida um comércio.
É um cara que vive tratando de negócios com as coisas espirituais. Logo no nascimento, diz que ele já vem tentando e agarrando o calcanhar do seu irmão gêmeo, que seria o primogênito, depois ele negocia a primogenitura, depois ele rouba a bênção, depois ele negocia as esposas. É uma vida de negócios. Jacó certamente é um grande empreendedor. Mas ao mesmo tempo em que nós encontramos esse empreendedorismo naquela alma, nós encontramos até esse ponto da história um homem que não vive ao lado de Deus. Basicamente, vemos um homem que não ora. E nas diversas circunstâncias, ele precisa ser lembrado que Deus é Deus e o que Deus faz, e que ele é fruto da graça e misericórdia de Deus. No capítulo 29, nós vemos que, apesar de Jacó, Deus continua a sua aliança. Jacó encontra uma esposa, do jeito que era para encontrar. Deus faz todas as coisas acontecerem. Ele olha para toda a situação e fala assim: eu sou bom mesmo, hein? Puxa vida, cheguei no lugar certo, na hora certa. Você não ouve uma palavra de oração, de agradecimento da boca de Jacó. E Deus então vai trabalhar na sua providência um processo de transformação. E o processo de transformação vai acontecer começando pelo enganador que é enganado. E nós vimos então ele trabalhando 7 anos. Não foi 7 meses, não foi 7 dias, foram 7 anos. Em que ele trabalha para se casar com a mulher que ele havia encontrado no poço. E que ele disse: essa vai ser a minha esposa. Apaixonei pela moça. Trabalha 7 anos para conseguir o dote para entregar para ela. E na noite de núpcias, o sogro o engana. E ele consuma o casamento com a filha mais velha, Lia. Mas nós vamos ver que até no engano existe a providência de Deus. A Bíblia, queridos, ela não fala dos personagens dela para que a gente fique fazendo avaliação e análise psicológica deles. A gente podia sentar e tentar fazer psicologia em cima da Bíblia, mas a Bíblia não nos ensina assim. A Bíblia nos foi dada para que, olhando a vida desses personagens, e hoje nós vamos fazer um escrutínio, uma avaliação mais próxima da vida deles, nós entendamos como os mecanismos do pecado, da idolatria e da graça de Deus operam na vida dos filhos de Deus. E a primeira coisa, então, que quero levantar nessa manhã com vocês é como nós temos a capacidade de transformar aquilo que Deus nos dá, que é bom ou que pode ser bom, puro e agradável, em uma coisa ruim. E eu chamei essa primeira parte em que nós lemos a respeito de Lia como submissão na forma de idolatria. Submissão na forma de idolatria. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Veja bem, eu disse no comecinho, Deus disse para o homem: encham a terra. Espalhem a minha imagem e semelhança pela terra. Legal, temos que fazer isso. Deus dá ao homem essa missão e dá à mulher como uma auxiliadora idônea para o homem. Não é isso que a Bíblia ensina? Então a esposa se ajunta ao marido no cumprimento dessa missão, que é uma missão dada por Deus de encher a terra. Ora, como é que você faz isso? Tendo filhos. Então ter filhos é uma boa coisa. Ter filhos é uma expectativa. Os casais se casam e têm expectativa de ter filhos. Nem sempre, né? Nem sempre. Nós temos que avaliar o nosso coração nessas expectativas. O que é que Deus quer, o que é que Deus orienta, o que é que Deus diz para nós na sua palavra. Mas o fato é que Deus nos dá essa missão e essa submissão, que é ter filhos,
torna-se nesse episódio um ato de idolatria. Olha só, o verso 31 que nós já lemos diz assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda. Primeira coisa, a gente vê a misericórdia de Deus. O narrador sabe o que se passa na situação da vida de Lia. E na verdade essa palavra aqui é uma palavra forte, não é só um desprezinho não. É quase que um descaso absoluto, quase ódio. Vendo Deus a situação daquela mulher, Deus a faz fecunda. Lembre-se, eu tenho dito a vocês, a fecundidade não é um processo meramente natural. A fecundidade, a vida, é algo que Deus dá. E o texto diz, Raquel era estéril. Lembrem-se, Raquel era a esposa amada. E Lia era aquela que foi goela abaixo naquela negociação, naquele contrato de casamento. E aí então, a Lia concebe. E nós precisamos lembrar uma coisa. Toda essa história que nós vamos ler, aqui até o verso 25 do nosso capítulo, ela acontece em 7 anos. Houve uma guerra dos filhos, nós vamos ver na próxima parte. Ela concebe, dá à luz a um filho, e ela diz, um filho! Esse é o significado do nome Rubem. Tive um filho. E ela estava celebrando provavelmente o fato de que ela tinha tido um filho antes da outra, que era a esposa amada. Ela diz, meu filho se chama Rubem, porque o Senhor atendeu a minha aflição. E aí a próxima sentença fala do grande problema na vida de Lia. Ela diz assim, por isso agora me amará o meu marido. O que aquela mulher queria era ser amada pelo seu marido. Vocês acham que esse é um desejo justo? É justo, não é? Qual esposa não quer ser amada pelo marido? Mas ela se encontrava em uma situação de desprezo. E o que ela passou a fazer, ela fazia para atrair os olhos daquele homem que a desprezava. E ela vai correr atrás disso. O verso 33 diz que ela concebeu outra vez, deu à luz a um filho, e ela fala assim, agora Jeová sabia que eu era essa preterida, a mesma palavra para desprezada lá em cima, e ele então me deu mais esse filho, e chamou esse filho de Simeão. E essa mulher não amada, a quem Deus fez abrir a madre, deu agora um segundo filho. O Senhor viu a minha miséria e Deus está fazendo essas coisas. Mas sabe qual deveria ter sido a atitude de Lia? A atitude de Lia devia ter sido aquela, puxa vida, como Deus é bom comigo. Como Deus pode ser a satisfação do meu coração. Mas ela queria, acima de tudo, pegar coisas que eram legítimas e torná-las em idolatria. Até porque ela não pode controlar o amor de um marido que começou num processo de desprezo. Mas ela pode ser recebedora do amor de Deus que prometeu amar. Só que era uma mulher que estava insatisfeita com o amor de Deus. E cada vez então que Deus mesmo, na sua bondade, olha para ela, reconhece que ela tinha aquela situação de desprezo, ela tem um novo filho. Esse chama agora o filho de Simeão, significa o Senhor tem me ouvido, ou quem sabe, ele sabe que eu sou odiada. E é interessante, o primeiro filho Deus viu, no segundo Deus ouviu. Essa ideia, um par de verbos para dizer Deus vê e Deus ouve, mas ela não estava preocupada com Deus. Ela estava preocupada com o marido.
E as mulheres podem dizer, marido é um problema mesmo. Ela estava antes preocupada com o marido. Então o que acontece? Verso 34 diz, outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho. E disse, agora, dessa vez, se unirá mais a mim o meu marido. Qual que era a preocupação principal de Lia? O marido. O marido era o foco. Ele era tudo na vida dela. Daria até uma história romântica bonita, se não fosse a revelação clara do pecado de um coração cheio de ídolos. Agora Deus vai me colocar, agora eu vou ficar mais perto do marido, porque eu dei para ele 3 filhos. E por isso então ela lhe chama de Levi, que significa exatamente essa ideia, meu esposo vai ficar perto de mim. Então, a despeito de ter o favor e as dádivas de Deus, a despeito de ter a habilidade de conceber, aquela mulher nunca está feliz. A esperança dela nunca é definitivamente concretizada, porque ela não tem a sua satisfação em Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, pode ser que o seu problema seja exatamente ter filhos ou não, mas o texto aqui não está nos ensinando só a respeito disso. Ele está nos ensinando aqui a respeito do nosso grande problema de idolatria do coração e dos ídolos com os quais nós queremos encher a nossa vida e que nunca vão nos dar satisfação. Ídolos nunca saciam. Só existe um que pode nos saciar de maneira plena. E a gente vive buscando nas coisas da vida, do mundo, felicidade. E não é errado que eu queira ter boas situações felizes na minha vida. Mas deixa eu colocar aqui uma condição bem concreta. Porque às vezes é difícil para a gente pensar nessas coisas por causa da tranquilidade da vida que a gente tem. Nós vivemos numa sociedade relativamente organizada. Estamos vendo aí um mundo de corrupção na nossa sociedade, gente que rouba, mas nós vivemos numa classe social em que a gente consegue ter as coisas que precisa ter. Às vezes a gente perde o emprego, ganha um emprego, mas a gente continua vivendo. Então a gente olha para Deus e diz assim, Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor cuida de nós. Primeira coisa que você precisa lembrar, tem gente que não vive dessa maneira, que é crente. Tem crente na favela. Tem crente passando fome hoje. Tem crente perseguido. A pergunta é o que é que vai trazer consolo e realidade e vida para o coração desses crentes se eles viverem nessa situação? O quê? Deus. E em lugar nenhum da Escritura nós temos a absoluta promessa de que nós seríamos livres de todas essas coisas. E um dia essa situação pode chegar na nossa porta. Quiçá a minha geração, quem sabe a geração dos meus filhos até consiga viver tranquilamente. Quem sabe a geração dos meus netos, não. Quem sabe se levante grande perseguição contra os cristãos. E a pergunta é, no que é que esses cristãos vão ter a sua satisfação? E se a satisfação deles estiver em ter um casamento tranquilo, em ter um marido que me ama, em ter o cabelo liso ou ter o cabelo enrolado? Como é que nós vivemos? Como viveremos? Percebem, queridos? Em qualquer situação, a nossa satisfação tem que ser Deus. Porque ídolo nenhum vai te deixar feliz.
apartamento novo não vai te deixar feliz, o emprego novo não vai te deixar feliz, perder 5, 10, 15 ou 20 quilos não vai te deixar feliz. Só que muitas vezes na vida essas coisas se tornam os nossos ídolos. Nós achamos, olha, se eu chegar até esse ponto eu vou ser feliz, e você chega lá e descobre que não é, e Deus é bom até nisso. Porque os ídolos, eles sempre nos cobram alguma coisa a mais. Os ídolos não conhecem graça. Os ídolos não conhecem misericórdia. Os ídolos não conhecem verdadeiro amor. Eles sempre vão te tomar mais coisas. Não importa o que você faça como objeto de idolatria na sua vida, você sempre será cobrado. No caso dessa mulher, o amor do marido e não a graça de Deus seriam a sua satisfação. E assim chamou Levi. E verso 35 diz assim: de novo concebeu e deu à luz um filho, e disse, essa vez eu vou louvar a Deus. Até agora, acho que não merecia só 3, mas no quarto, quem sabe eu louvo a Deus. E por isso lhe chamou Judá. E Deus, no meio daquele período, enquanto ela ficava grávida, uma vez atrás da outra, lembram-se, são 7 anos. Ela para de engravidar. E o texto diz que ela cessou de dar à luz. Aí não sabe por quê, mas como no começo do texto diz que foi Deus quem permitiu que ela desse, a gente pode imaginar que Deus agora faz com que ela não dê mais à luz. Outra razão pode ser que Jacó tenha interrompido a sua obrigação conjugal. Ela era feliz com Jacó porque ela dava filhos. Agora Jacó falou, bom, já tenho 4 mesmo. Tá bom. Mas a gente vai ver que essa guerra não para, ou melhor, que essa guerra contra o ídolo, ela se intensifica. A segunda parte do texto vai ter o seu foco, nós já lemos, em Raquel. Lembra? A história de Lia e a de Raquel são concomitantes, elas não é uma coisa depois da outra, estão acontecendo ao mesmo tempo. Vendo Raquel que Lia já estava grávida e ela não estava grávida, quem sabe já tivesse dado um filho e ela ainda não tinha ficado grávida, o que é que gera, o que é que faz com que essa mulher se mova? O texto diz assim, ela não dava filhos a Jacó e ela teve ciúmes. Ela teve ciúmes da sua irmã, ela não conseguia se alegrar com seus sobrinhos. Ela olhava e pensava assim, Deus deve gostar dela, mas não gosta de mim. Agora, o marido gostava de quem? O marido gostava dela. O marido amava a Raquel. Ela tinha o amor do marido e não tinha filhos. A outra tinha filhos e não tinha o amor do marido. E ambas são infelizes, porque ambas estão buscando a sua satisfação e a sua alegria naquilo que não pode nos dar absoluta alegria. Nós vivemos num mundo de pecado, quando nós colocamos a nossa confiança nas coisas que estão afeitas ao pecado, nós vamos nos decepcionar. Pode ser uma mulher que tenha um grande amor do marido hoje e esse marido no futuro venha traí-la. Pode ser que eu encontre grande satisfação nos meus filhos, mas os meus filhos sejam levados. Você já parou para pensar nisso?
Você já pensou que quando você deposita todas as coisas, todo o seu afeto, toda a sua devoção e a sua confiança nas coisas que pertencem a esse mundo, qualquer delas pode ser levada de você. Pode ser o seu salário, pode ser o seu patrimônio, pode ser as suas coisas, pode ser o seu filho, pode ser o seu cônjuge. Qualquer coisa na terra pode ser levada. Raquel tinha o amor do marido e não tinha filhos. Um dia, ela acorda nervosa, vira-se para o marido Jacó e diz o seguinte: dá-me filhos, senão eu morro. Não acredito que ela estava dizendo que ia morrer literalmente. Mas ela coloca o valor da sua vida em ter filhos. E Jacó, marido sereno, compreensivo, crente, gente boa, vira para ela e diz assim: você acha que eu estou no lugar de Deus, mulher? Cai fora. Aliás, o texto diz que Jacó se irou. Ele cumpriu o papel oposto daquele que ele foi chamado para cumprir como marido. E da mesma forma como na primeira parte do texto, Deus se compadece de Lia, o marido aqui deveria se compadecer da sua esposa e trabalhar com ela. Ensiná-la a enxergar a graça de Deus em todas as coisas. Quem sabe até mesmo trazer o consolo através das palavras e dizer: querida, desde o começo, você sabe que eu te amo. Mas tragicamente esse homem, que devia ser um espelho de Deus na vida da sua esposa, é um homem que não ora, é um homem que se ira, é um homem fortão, lembra lá no episódio anterior, removeu a pedra do poço. Esse homem tem que satisfazer uma mulher. Não. Maridos, ainda que o homem tenha que cumprir esse necessário papel masculino diante da sua esposa, ser líder, ser cabeça, ser forte, proteger a sua casa, sobretudo o que Deus requer de você é que você seja o pastor da sua esposa. É que você cuide, é que você de fato ame. Mas esse Jacó agora era um homem acabado. Aliás, ele foi motivo de pilhéria, de graça, quando ele foi enganado pelo sogro. E agora que as esposas estão aqui nessa luta, buscando bênção divina, ele devia ser a bênção. Mas esse Jacó, sabe o que ele virou? Ele virou um garanhão reprodutor. Elas tinham interesse no sêmen, e é isso. Dá-me filhos, senão eu morro. E o narrador então nos fala desse estado pobre em todos os sentidos da vida de Jacó. Jacó se ira com a sua esposa. E aí a gente vê a história se repetir. Lembram de Abrão e Sara? Quando Sara não conseguia ter filhos. E eles já deviam conhecer essas histórias todas, tá? Era história de família. Lembra? Vovô pegou e resolveu o problema. Como? Vovó deu a escrava. Vamos fazer o mesmo.
E o texto diz aqui, a esposa toma a iniciativa e fala, está aqui Bila, minha serva. Aliás, vão aparecer duas servas. Elas não têm, elas são mera mercadoria, são ventre de aluguel. Não tem nada mais a respeito delas. Elas simplesmente servem para dar à luz. O texto diz assim, eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que ela dê à luz, e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Ela é um instrumento para a minha satisfação. E assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Essa expressão é usada aí como assim, ele a usou mesmo. Você vai servir só para isso. E ela concebe, dá à luz a um filho, a Jacó. E aí então Raquel fala assim, agora Deus está do meu lado, hein? Olha só, Deus me julgou. E aquela mulher lá fica tendo filho só para me humilhar, mas não é assim não, meus ciúmes valem muito. Deus me julgou, ouviu também a minha voz, me deu um filho. E chamou o filho de Dan. E esse filho, o nome dele significa Deus está do meu lado, Deus me defendeu. Percebem como também Deus é usado nessa história? Viram que os primeiros nomes dos filhos de Lia, todos eles faziam referência ao nome de Deus? E agora de novo, Deus me julgou. Ele ouviu minha voz, me deu um filho. E de novo, Bila, serva de Raquel, dá outro filho a Jacó. E Raquel olha e diz, com grandes lutas tenho competido com a minha irmã e eu logrei prevalecer. E agora ela chama então esse filho de Naphtali, que significa eu tenho lutado. Eu tenho lutado. E o resultado que ela vê para ela é o troféu. E não era de se pensar, então, ok, a primeira teve 4 filhos, deve estar satisfeita. A segunda agora teve os filhos, ela mesma teve a ideia, toma aqui minha escrava, a Bila tem os filhos, deve estar satisfeita. Mas os ídolos, eles nunca satisfazem, queridos. A nossa idolatria, ela não tem fim. A motivação dessa mulher foi ciúmes, inveja, competição. As suas razões são de autojustificação. Irmãos, como a gente faz isso na nossa vida, não faz não? Às vezes a gente faz isso na escola. Eu tinha um colega no seminário, eu não sei o que rolava a química entre nós dois, mas se eu falasse A, ele falava B. Se eu falasse B, era um contra o outro, não adianta, não importa. Chegava ao ponto de dizer, se eu falasse assim, Jesus Cristo justifica. Ele falou, eu sou obrigado a concordar com você. Porém, e era mútuo. Era impressionante. Nós competíamos. Não sei porquê. A prazer dos professores. Não sei. Às vezes a gente faz isso na escola. Às vezes a gente faz isso na igreja. Nós competimos. Eu e Nina ontem tivemos uma discussão sobre oração. E como as nossas orações, elas podem ser o motivo do nosso orgulho. E esse é um orgulho para o pastor. Pode ser. As minhas orações públicas são belas, são bonitas. Eu aprendi a falar bonito. Eu oro, pastor, ora mais no culto, fala a verdade. Eu oro no começo, oro no meio e oro no fim. Às vezes as pessoas saem de uma igreja e dizem assim, o pastor nunca me chamou para orar.
Já parou para pensar nisso? Quem que toca melhor esse teclado? Vamos falar a verdade. E a gente começa a competir. E é lógico que desse pessoal que canta aqui, o melhor quem é? Ainda que eu seja desafinado. Nós temos essa tendência de competir pelas coisas na vida da igreja. De competir por atenção. As pessoas me dão atenção, as pessoas não me dão atenção. As pessoas querem palco. Eu já vi muito crente sair de igreja exatamente com essa perspectiva. Lá naquela igreja não me deram o palco, não me deram a atenção, não me deram o espaço. Então eu vou para outro lugar porque eu vou ser uma grande bênção no outro lugar. Eu vou levar todo o meu orgulho para lá. Mas como nós vemos nessa história, queridos, às vezes nós fazemos isso dentro da nossa casa. No seio da nossa família, nós começamos a competir uns com os outros por motivações ímpias e destruímos relacionamentos por causa disso. Ficam aqui então palavras. Primeiro, maridos. Deus os chamou para serem os pastores da casa de vocês. E você pode dizer assim, o senhor é fácil, já é pastor lá, então você... Não, vou falar para vocês, são duas coisas bem distintas. Ser pastor aqui e ser pastor em casa. Bem distintas. Até porque lá, quando eu começo a falar, eu tenho uma pessoa lá, que eu não vou mencionar o nome, ela diz assim, não vem com sermão. Porque eu tenho essa tendência de assumir um púlpito lá e começar a pregar para todo mundo, nas conversas íntimas. Vocês estão me olhando aí com essa cara por quê, os três? Como assim? E eu preciso ser lembrado que lá eu tenho que ser um pastor diferente. E você, querido, você tem que ser o pastor da sua casa. Você tem que ser aquele que conduz, aquele que convence, aquele que ama, aquele que trabalha, aquele que exorta. Mas para isso você precisa da Escritura, para isso você precisa da palavra de Deus, para isso você precisa orar. Aquilo que Jacó representou, que não era nesse texto. Senão nós podemos criar uma guerra. Esposas, cuidado com o que vocês estão buscando na sua vida familiar. Muito cuidado. Pode ser que o espírito dentro de casa seja o de minar a autoridade de um marido. E minar a autoridade, ela funciona de muitas maneiras. Funciona por falar ou por não falar. Funciona por agir ou por não agir. É importante buscar em oração o espírito da missão que Deus dá para a sua casa ao lado do seu marido. E às vezes, tanto o marido quanto esposas tendem a comprar a idolatria do outro em nome do amor. Já viram essa situação? Então vamos supor que esse marido quer tanto isso na vida. Ele almeja tanto que a esposa diz assim, eu vou ser sua auxiliadora na sua idolatria. E vice-versa. Eu vou ser o seu auxiliador na sua idolatria. Porque eu vejo aqui, minha esposa nunca está satisfeita, ela nunca está feliz. Então, porque ela nunca está feliz e satisfeita, eu vou agora trabalhar para satisfazer a idolatria dela. E aqui não tem uma guerra dos filhos, mas a mesma lição serve para os filhos.
Aliás, mais tarde, essa guerra dos pais, ela vai se mostrar claramente na guerra entre os filhos. Vai ser triste, vai ser muito triste. Sejam sábios, um lar sem líder gera guerras. E então o mesmo episódio continua e diz que Lia viu ela mesma cessar de conceber, tomou a Zilpa, ela viu na outra, falou, a outra fez, deu certo, vou fazer a mesma coisa, deu a Jacó por mulher, Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. E disse Lia, agora eu sou afortunada. Porque ela entrou na guerra dos ciúmes. Deu o segundo filho a Jacó, então disse Lia, ele é a minha felicidade. Ou a filha que ela teve. Sabe por quê? Porque as mulheres vão olhar para mim e dizer assim, puxa vida, eu queria ser igual a essa mulher. E aí então, o primeiro se chama Gade, boa fortuna, e o segundo se chama Azer, as mulheres me chamarão de feliz. Lia começou a ser movida, lembra, no começo ela começou desprezada, e agora ela é movida pelo mesmo ciúmes de Raquel. Ela continua competindo. E a história então, agora nós vamos continuar a ler, ela caminha para nos mostrar que os ídolos não saciam. Ídolos não trazem felicidade, queridos. Os ídolos são bons em nos enganar com a felicidade. Quem sabe se eu tiver coisa X, quem sabe se eu tiver coisa Y, eu vou ser pleno, eu vou ser feliz. Não se enganem. Diz o texto assim, foi Rúben no dia da ceifa do trigo. Olha só, Rúben nasceu, foi o primeiro que nasceu. A história toda leva quanto? 7 anos. Rúben já estava mais para o fim, devia ser um menininho, ok? Rúben foi nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia, dá-me as mandrágoras do teu filho. E respondeu ela, achas pouco teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? E disse Raquel, ela te possuirá essa noite a troco das mandrágoras do teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e disse, essa noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó, naquela noite, coabitou com ela. Lembram lá no começo que eu falei que era uma vida de negócios? Então agora Jacó virou marido de aluguel. Provavelmente porque Raquel era a amada, ela era responsável por dizer, por coordenar a escala do marido, se assim se pode dizer. E talvez um dia ela tenha dito para Jacó, não sei, estou só supondo, olha, agora é só comigo, senão eu te desprezo. E ele deve ter dito, como grande líder que era, tá bom, querida, né? Mas o fato é que entra aqui um elemento místico na história, as chamadas mandrágoras. Você já viu uma mandrágora? Eu nunca vi pessoalmente o que é. Fui pesquisar, obviamente. Se você quiser saber, assista Harry Potter. Certo? Tem uma cena de Harry Potter em que existem uns bichinhos e tal, que são umas plantinhas, e aquelas são raízes de mandrágora. Não é a planta, mas é a raiz. Quando você arranca a raiz, elas parecem uma pessoinha, costuma ter 2 pernas, etc. Essa raiz, tem gente que hoje associa a tal da mandrágora a outros tipos de raízes, como ginseng, maca peruana. Eu recebo todo dia um e-mail sobre a maca peruana. E são associados à fertilidade, são associados à potência sexual, e aí o menino acha mandrágoras. Pegou, levou para casa. Mãe, olha o que eu achei. O olhão dela regala. Opa, estou com sorte. Aliás, vários deuses da antiguidade ou deusas eram associadas
a essas raízes e faziam rituais de fertilidade com essas coisas. Lembre-se, Raquel vive na casa de Labão junto com Lia e eles são místicos na sua vida religiosa. Então, alguém vai abrindo para mim aqui, porque isso é um mistério. Eles são místicos, são idólatras, eles têm deuses. Mais tarde nós vamos ver a história de Raquel, quando Jacó sai da casa, ela faz o quê? Ela leva um ídolo escondido, porque eram as coisas que eles acreditavam. Então chega com as mandrágoras, Raquel fala o seguinte, olha, me dá as mandrágoras do teu filho. E Lia fica brava. Imagina esse relacionamento dentro de casa, como é que não era, né? Você está querendo o quê, mulher? Já levou o marido. Não deixa ele mais vir aqui na minha tenda. E Raquel faz de Jacó um marido de aluguel. Não, você me dá as mandrágoras, eu deixo ele dormir com você essa noite. Bizarra a história, né? Mas é bem o que aconteceu. E Raquel esperava então ter filhos por causa daquela mágica, por causa daquele misticismo. Ela não confia em Deus. E mais, ela entrega o marido. Eu fico imaginando a cara de Jacó quando ele chega em casa à tarde. Diz que Lia sai, vai encontrar ele. Opa, vem cá, vem cá, vem cá. Foi. Te aluguei. Você é meu. E o texto de novo diz que ele coabitou e ela foi só um aluguel mesmo. Raquel não estava feliz. Lia não estava feliz. E eu posso dizer com todas as palavras para você, Jacó não era um homem feliz. Aliás, o casamento de Jacó virou um contrato comercial. E agora, lá no começo, e agora dentro do casamento o contrato continua. Lembra? Ele fez um contrato para tomar a primogenitura. Lembra? Ele trocou por um prato de lentilhas. Ele fez o maior imbróglio para roubar a bênção do pai. Transação comercial. Ele precisa trabalhar pelas esposas e agora vira marido de aluguel. Nas duas primeiras vezes ele é o vilão, agora ele é a vítima. Não é que ele seja coitadinho, não. Mas o fato é que nós não vamos encontrar em momento nenhum na história um saciar da idolatria. E assim termina o texto. Ouviu Deus Lia. Lembra? Raquel pede as mandrágoras para ela ser mãe. Lembra o que ela tinha dito lá no começo? Se me dá filho, senão eu morro. E quem é que tem filhos? Lia. Ouviu Deus a Lia, ela concebeu e deu à luz o 5º filho. Então disse Lia, agora Deus me recompensou. Porque eu dei a minha serva ao meu marido dei a minha serva ao meu marido e chamou-lhe de Issacar. E aí vem a história dos nomes de novo. Deus me ouviu porque eu aluguei o meu marido. Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o 6º filho. E disse, Deus me concedeu excelente dote. Dessa vez, meu marido fica comigo, porque eu lhe dei 6 filhos. E chama o filho de Zebulon, que significa, Deus me deu uma dádiva, um presente. Verso 21, depois disso deu à luz uma filha e chamou-a de Diná.
E agora quem é que se torna desprezada? Raquel. Então Deus olha para a desprezada, verso 22, lembrou-se Deus de Raquel. Lembre-se de uma coisa, queridos, Deus não esquece. O texto está nos mostrando a situação momentânea de cada um dos personagens. Deus então agora olha para Raquel, ouve-a e fez de Raquel finalmente fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o vexame. A pior coisa para mim era não ter filhos. Aliás, ela tinha dito: me dá um filho ou eu morro. Sabe o que vai acontecer? Ela vai ter ainda um segundo filho. Está no nome do primeiro. E no parto do segundo filho, ela morre. Cuidado com o que você diz, alguém diria, né? No parto do segundo filho, ela morre. Mas ela diz, Deus me tirou o vexame e lhe chamou de José. Deus tirou a minha humilhação. Deus arrancou. E o nome José é uma esperança. Que Deus me acrescente ainda um outro filho. Que vai nascer só vários capítulos depois, quando a gente chegar lá no capítulo 35. E é interessante, a palavra Deus tirou é a palavra Asaf. E o nome que ela usa para o filho é Yosef. Faz um jogo de palavras na esperança de ter um outro. Esse vexame que Deus tira, depois torna-se também a maneira com que Deus lhe tira a sua vida. Ídolos não saciam. E aí, pastor, o que o senhor faz dessa história todinha agora? O que nós podemos fazer diante dela? Primeira coisa que a gente aprende, queridos, é que esse texto nos fala de uma série de relações que são confusas. E ainda que o texto da Bíblia narre essas coisas para nós, a primeira coisa que Deus nos ensina é que Ele não quer que nós tenhamos relações confusas. Mas não é o normal. Mas a segunda coisa que a gente aprende é que muitas vezes nós nos encontramos no meio das relações confusas. E no meio dessas relações confusas, nós precisamos entender os nossos papéis e discernir os nossos papéis bíblicos e acertar esses papéis na nossa vida. A Bíblia é muito clara em mostrar que o marido tem um papel dentro de casa. E que Deus te chamou para ser pastor. Deus te chamou para ser cuidador. Deus te chamou para apacentar. E você precisa desenvolver a voz do pastor dentro da sua casa. Você tem que ser aquele que abençoa a sua esposa no cumprimento do papel dela. Você não foi chamado para ser um gerente doméstico com um chicote na mão. Você foi chamado para ser um homem que, à semelhança de Cristo, estará pronto para morrer pela sua esposa.
E essa é a minha pergunta para você. Foi para isso que você foi chamado. Esposa, o seu papel desde a criação foi ser de uma auxiliadora idônea. E depois da queda, o que acontece com todos nós, homem e mulher, é sempre querer assumir o papel do outro. Porque na queda nós tentamos assumir o papel de Deus. Então nosso coração se torna confuso. Esposa, ajude o seu marido a ser seu pastor. Busque na Escritura a sabedoria, a graça. Aprenda a submissão. A missão ao lado. A missão debaixo da missão. Construa. Cuidado, nós aprendemos nessa história que a vida pode se tornar uma grande relação comercial. Cuidado para não alugar seu marido, nem que seja para você mesmo. Cuidado para não alugar sua esposa, nem que seja para você mesmo. Não faça da sua vida uma relação mera de trocas. Eu fiz isso, então você faz isso. Eu fiz aquilo, então você faz aquele outro. Eu fiz aquele outro, então você faz aquele outro. É lógico que a gente quer buscar equilíbrio nos pratos da balança do dia a dia, nas coisas que nós fazemos. Mas não faça da sua vida uma relação de troca. Porque se Deus nos trabalhar ou nos tratar numa relação de troca, nós vamos perder. E Deus quer que você seja um instrumento da graça. Isso vale para o marido, isso vale para a esposa, isso vale para os filhos, isso vale para os irmãos. Em terceiro lugar, Deus usa até a nossa tolice, gente. Nasceram nesses 7 anos 11 filhos e uma filha. E era de se esperar que, puxa vida, da esposa amada, Raquel, foi escolhida, viessem os personagens principais da nossa história bíblica, né? Deus inverte as coisas todas para nos humilhar. E o grande salvador do povo, alguns anos depois, quando eles saem do Egito, é José. Ah, legal. Mas no meio do povo de Israel, o Salvador, Jesus Cristo, vem do filho de Lia. Vem de Judá. Os sumos sacerdotes que vão tomar conta da vida espiritual todinha da vida do povo de Deus no Antigo Testamento, vem de Levi, um filho de Lia. O grande rei Davi, que depois vai gerar a semente de Jesus Cristo, vem de Lia. Mas é interessante que todas as tribos e todos os povos aqui envolvidos são importantes. Deus usa essa grande tolice para dar continuidade à história da redenção. Para gerar o povo de Israel. Para trazer para mim e para você salvação. Para cumprir as promessas feitas a Abraão. Para encher a terra com o povo de Deus. E por último, lembre-se, a história com clareza que Deus age apesar de nós. Apesar de nós. E eu quero chamar você, hoje nós vamos participar da ceia do Senhor, que é esse grande momento, essa grande representação, esse grande retrato da graça de Deus sobre nossas vidas. E a Escritura diz que para nos aproximar dessa mesa, nós temos que nos examinar.
Então, o exame que eu quero chamar você hoje a fazer é o exame das suas idolatrias. Quais são os seus ídolos? O que te deixa triste, infeliz, insatisfeito? O que faz você chorar tem certos dias? Mas até em permitir que tenhamos ídolos, Deus é bom. Sabe por quê? Porque para o crente, quando a gente vive na idolatria, a gente vai batendo com a cara no muro, e a gente descobre que só tem um que pode nos saciar. Porque você não vai encontrar satisfação em mais nada. Pode ser que você encontre uma alegria aqui, outra ali, mas se você pegar a satisfação que você encontrou e transformar num ídolo, esse ídolo vai te cobrar. E aqui está a oportunidade de sermos completamente saciados. Cristo Jesus.